Esse dado, eu acho que o último é o do ano passado da ANTRA, né? Qual que é a expectativa de vida da população trans? Então, vem esse dado que é um dado terrível, de que a média de idade que muitas morrem, são assassinadas, é em média 35 anos. De, Cara, isso é muito dolorido, né? Porque é a idade que a gente tinha, é a expectativa de vida da Idade Média, sim, né? Que não tinha vacina, não tinha antibiótico, não tinha saneamento básico, um grau de violência absurdo, né? As pessoas resolviam, era uma outra lei, né? Então, cara, como que pode uma população ainda no ano 2023, num país em desenvolvimento, ter uma expectativa de vida de 35 anos? Se isso é um número que não choca as pessoas, e garantir. eu não sei Exato! mais o que choca. E garantir o acesso é isso. A gente precisa de empregos bons também. Porque, e novamente, a questão de discussão sobre prostituição é muito complexa e eu não quero, né, ser cancelado aqui, mas uma questão. Eu até trago uma fala de uma travesti idosa que teve com a gente num seminário de velhices LGBT. E ela falou assim: para mim, o pecado não era eu ser prostituta. O pecado era a única opção que eu tinha nessa sociedade para pagar meus boletos era ser prostituta. É complicado, porque a gente tem discutido muito isso, e é uma discussão complexa, porque a gente quer tirar desse estigma, mas a gente sabe que existe sim uma prostituição quase que compulsória, de ser a única oportunidade, né, de que algumas meninas têm para conseguir o sustento e também o senso de comunidade. A gente sabe que existe uma estrutura de sobrevivência muitas vezes, né? Uhum. Não que a gente quer estigmatizar, não é essa a única realidade, justamente por isso que existe um trabalho enorme de várias pessoas em diversos setores, tanto na arte quanto na política. A gente tem aí, né, a Erika Hilton agora, e todas as nossas outras deputadas e vereadoras que estão aí. Mas assim, é importante isso, de mostrar esse outro lugar. Sim. Mas é uma realidade ainda. A gente também não pode deixar de falar, porque senão fica parecendo que, pronto, é um problema que foi resolvido, né? Não que a prostituição em si é um problema, mas essa questão compulsória, de ser a única oportunidade de escolha de plano de vida, né? Exatamente. E a gente trazer essa perspectiva de envelhecimento. Porque, por exemplo, eu e você, a gente pensa numa perspectiva de que a gente vai possivelmente chegar aos 80, 90 Uhum, anos se der tudo certo. sim. Mas imagina para uma pessoa trans que, desde que ela se descobriu trans, vão falar: você vai morrer já já. Até as escolhas que ela vai fazer, pensando numa promoção do envelhecimento saudável, hábitos saudáveis, vai ser completamente diferente. Talvez, frente a isso, né, uma reflexão que eu fico aqui, que essa discussão aqui, de discutir sexualidade, se as pessoas estão com libido ou não, já é um recorte de privilégios, porque existem outras populações que estão discutindo tantas outras coisas, né? Mas a gente vê esse recorte que você trouxe, Milton, que é a tal da interseccionalidade, para quem não conhece, é justamente como a vida nos atravessa em relação a gênero, em relação à orientação sexual, a raça, né? E como eu sou lido no mundo, eu sou lido como uma pessoa branca, eu sou lido como uma pessoa preta, uma pessoa asiática, classe social, profissão. Então, a gente também é um privilégio a gente poder imaginar que a gente vai ter esse envelhecimento saudável, porque somos dois homens, brancos, médicos, cis, né? Gays, a gente tem aí uma questão de minoria, mas todas as outras coisas também puxam a gente para um cenário de maior probabilidade de ter saúde, né? Então, quando a gente discute de falta de libido ou não falta de libido, também envolve esse recorte, né? Exatamente, exatamente. Eu tive uma vez uma ação no Centro de Cidadania LGBT, lá da Lapa, aqui em São Paulo, e foi uma conversa com mulheres trans 40 a mais, e uma delas falou: gente, me falaram que eu ia morrer com 35, eu fiz 35, agora eu não sei o que fazer. Eu Porque vivi tudo que eu podia viver. exato. E para a gente envelhecer também, eu, você, todo mundo que está assistindo a gente precisa ter propósito, a gente precisa ter Uhum. perspectiva. Se eu não tenho acesso a direitos básicos, a direitos humanos, a cidadania, a emprego, como que eu vou envelhecer se eu não tiver esses propósitos ou se eu não tiver acesso aos direitos básicos? Então, envelhecer não é um mero sistema, e novamente a gente volta para o iceberg, passar do tempo biológico. Envelhecer é um processo que envolve todas essas questões também.